podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Já tem vários episódios de biológicas aqui no podcast e, obviamente, estava faltando um dedicado especificamente à biologia. Então, hoje a gente preenche esse vazio porque chegou a hora de falar do curso e da carreira em Ciências Biológicas. Quem está aqui comigo é a Fernanda de Toledo Gonçalves, que é bióloga, e a Camila Yamakawa, que está no 7º semestre do curso de Biologia. Bem-vinda, Fernanda. Conta aí pra gente por que você escolheu o curso de Biologia e um pouco da sua trajetória profissional desde então. Olá, Oscar. Eu lá no ensino médio ainda, eu curtia muito ciências, curtia muito biologia. Eu tinha, na verdade, uma grande admiração por um tio meu, que ele era engenheiro. E eu falei, cara, eu quero fazer engenharia. Achava o máximo, mas eu não me identificava com os números, né? Que eu sabia que eram tão necessários assim. E aí, na época, lá em 1999, teve o lance da ovelha Dolly. Foi a primeira clonagem, né, de um ser. E eu fiquei alucinada por isso. E aí comecei a ver um pouco mais sobre a questão da ovelha Dolly, engenharia genética. Falei, eu quero fazer engenharia genética. E aí eu resolvi ver qual curso que eu poderia, então, ir para tentar trabalhar com engenharia genética e decidi fazer biologia, então. Coincidentemente, os meus pais tinham feito história natural na época, que atualmente é o curso de ciências biológicas. Nenhum atuava na área, mas eles me incentivaram muito. Eu passei na Unesp e na Unicamp, mas como eu sou de São José do Rio Preto, tenho um curso de biologia na Unesp de lá, com ênfase em genética, né? E eu já entrei com essa ambição, eu quero trabalhar com genética. Nunca tive essa pretensão, não, de clonagem, mas eu queria trabalhar com alguma coisa de mexer no DNA, na molécula e tal. E aí eu comecei a fazer estágio, né? Procurei por alguns professores, fiz uma iniciação científica a cada ano, e isso foi me despertando ainda mais vontade de continuar nesse curso e trabalhar mesmo na área genética, e eu fui me apaixonando cada vez mais. E aí eu terminei a faculdade, fiz só bacharelado, que então eu poderia atuar como pesquisadora, que era o que eu pretendia fazer. E aí eu prestei a prova de mestrado, eu decidi que eu queria então ser uma pesquisadora, queria atuar na área de pesquisa genética. E a minha orientadora, naquele ano, descobriu que estava com um câncer. Aí, assim, estava meio em cima da hora, não dava mais para prestar a prova de mestrado em outros lugares, e ainda tinha tempo para eu fazer matrícula, eu decidi, então, fazer também a licenciatura. Fiz as matérias pedagógicas e didáticas, então eu fiz um ano de licenciatura, eu comecei a me identificar também com aquilo, eu falei, bom, beleza, isso pode me abrir campo, né? De repente, se não der certo como pesquisadora, eu posso ser professora também, e agora eu sou licenciado. Só que nesse meio tempo eu fui conversando com algumas pessoas e tal, e aí eu conversei com a minha orientadora, ela era da Faculdade de Medicina da USP, já aposentada, ela falou, vamos conversar e tal, e eu vim para São Paulo para fazer, então, pós-graduação. Mas como eu já tinha certo conhecimento, não posso nem dizer que experiência, mas eu já conhecia um pouco de laboratório e tudo mais, a minha orientadora falou, Fernanda, eu tenho um projeto aqui e eu acho que você tem capacidade de fazer um doutorado direto já, porque você já tem aí um certo know-how e acho que vai ser um desafio, mas acho que você é capaz. Então, eu comecei a fazer meu doutorado direto, em trabalhar com câncer, eu trabalho com genética do câncer, atualmente eu sou pesquisadora científica da Faculdade de Medicina da USP, dentro do mesmo laboratório onde eu fiz o meu doutorado. Então, eu trabalhei com genética do câncer, com epidemiologia, e biomarcadores genéticos do câncer. Esse laboratório ele fazia tanto genética do câncer, como ele fazia também a parte de genética forense.
Então, a gente via, eu comecei a ver muito essa coisa de DNA forense também, a parte de identificação humana. Dentro desse laboratório, a minha antiga chefe, ela criou, juntamente com outros professores do departamento, um projeto, que foi o Projeto Caminho de Volta, que foi o primeiro banco de DNA para familiares de crianças e adolescentes desaparecidos no Brasil. Então, assim, isso foi me deixando ainda mais encantada, né? Eu fazia ali genética do câncer, mas eu também via a parte de genética forense, e eu sempre fui muito curiosa. Fui perguntando, tinha uma docente que era responsável pelo banco de DNA, eu falava: "O que você está fazendo? Posso te ajudar? Nossa, o que significa isso? Como que faz essa análise dos perfis genéticos para identificação humana? Como que é feito um teste de DNA?", enfim. E aí eu comecei a participar um pouco desse projeto também, mais como curiosa e tal. E ao término do meu doutorado, estava já no último ano do doutorado, abri um concurso dentro deste laboratório para um pesquisador científico da área forense. E aí eu prestei o concurso, e aí eu acabei passando. Então hoje, como pesquisadora científica, eu literalmente faço pesquisa dentro da universidade. Então eu oriento alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica. Eu dou aula na pós-graduação da USP, mas eu sou aquela também que, quando eu não tenho aluno, eu vou lá e eu faço sozinha, eu ponho a mão na massa, eu escrevo o projeto, eu recruto o paciente, eu analiso o DNA, eu faço a extração do DNA dele, analiso os resultados, escrevo um artigo científico, corro atrás de financiamento, enfim. Eu dou aula como professora particular de alunos de ensino médio. Eu vou na casa dos alunos com dificuldades em aprendizado em biologia, química, física e matemática. Esse curso, assim, foi o que me deu mesmo toda essa base para eu hoje ser uma pessoa muito feliz dentro da minha profissão. E você, Camila, como você chegou ao curso de biologia? Eu sempre gosto de falar que, desde pequenininha, a biologia já estava em mim antes mesmo de eu saber o que era biologia. Eu gosto muito de bichos, de plantas, então eu era uma criança que, sempre que eu ia para o sítio, eu estava lá enfiada no meio do mato, vendo inseto, procurando planta, flor, tudo mais. Eu lembro também que na casa do meu avô a gente tinha um minhocário, então a maioria das pessoas, elas chegavam aqui e falavam assim: nossa, por que tem um minhocário aqui, sabe? Elas ficavam meio com nojo. Mas para mim, eu adorava ir nas férias lá, simplesmente para botar a mão no minhocário, assim, e ficar procurando as coisas. Inclusive, meus brinquedos também refletiam muito isso. Então, enquanto os meus amigos, eles estavam brincando de bola, carrinho, ou então boneca, eu sempre tinha bichinhos de pelúcia e muitos bonequinhos de vários tipos de bichos. Então, foca, vaquinha, cachorro. E, inclusive, eu guardo muitos deles até hoje. Eu tenho muito carinho. Então, eu sempre gosto de falar, né, que desde pequenininha eu já meio que sentia que era algo que eu gostaria de seguir. E aí, acho que também o que contribuiu muito para minha escolha foram as professoras que eu tive ao longo dos anos. Então, eu tive uma professora no Ensino Fundamental 2 que ela sempre conseguia levar aulas muito legais. Eu lembro também das aulas de dissecações com ela, né, que a gente dissecou lula, dissecou sardinha, e eu lembro que eu fui me apaixonando ao longo dos anos. E tudo isso foi contribuindo muito para que eu escolhesse. Mas ainda sempre batia uma dúvida, assim, de, ok, eu tenho 90% de certeza de que eu quero realmente biologia, mas sempre batia aquela dúvida, sabe, no terceiro ano do ensino médio. Eu sempre ficava pensando assim, nossa, essa é uma escolha grande, será que eu estou fazendo certo? E aí, para tirar essa dúvida, o que eu fiz no meu ano de vestibular foi o seguinte: eu ficava entrando em redes sociais e procurando pessoas que faziam biologia. Então, eu entrei em contato com muitas pessoas que faziam biologia em várias universidades diferentes. E aí eu ia tirando dúvida com elas. Então, como que é o curso? Quais matérias vocês têm? E eu fui conversando com eles. E também, como eu moro aqui em São Paulo, eu fui atrás de ir dentro dessas universidades para ver como que era o curso. Teve uma visita monitorada, uma visita guiada para a USP também, para conhecer o IB, que é o Instituto de Biociências da USP.
Então, foi um dia em que os alunos mesmo de graduação preparam toda essa rota, então eles explicam para você como que é o curso ali dentro, eles mostram alguns grupos de extensão. Eu pude conhecer um pouco dos laboratórios também. E aí, nesse primeiro ano que eu prestei o vestibular, eu passei aqui na USP, né, do Butantã. Então, atualmente, eu faço licenciatura e bacharelado em biologia. E também outro projeto que eu faço parte é que eu sou voluntária no cursinho popular da Poli, da USP. E é algo que eu me encontrei lá dentro, sabe? É muito gostoso você ver que tem resultado aquilo, sabe? Poder participar da democratização da educação. Então é algo que eu me encontrei e estou até hoje. Dá para ver que vocês duas tinham uma grande vontade de entrar no curso de biologia, né? Então é lógico que a expectativa de vocês devia estar alta em relação à faculdade. Então queria que vocês contassem se o curso correspondeu ao que vocês esperavam, se teve algumas surpresas também, quais são as partes mais difíceis, uma visão geral da experiência de vocês. O curso de biologia, ele é muito vasto, tem 3 grandes áreas, né? Que é a biologia vegetal, a zoologia e a biologia molecular. Uma coisa que, assim, eu posso salientar é que o curso de biologia, para mim, apesar de eu dizer sempre brincar que eu não gosto de planta e bicho, para mim foi a coisa mais sensacional ter feito. Eu não trabalharia, por exemplo, com biologia animal, mas eu acho fantástico você saber, sabe, da fisiologia, do comportamento, da própria anatomia, né? Eu não gostava muito das coisas de classificação, que é o que a gente chama de taxonomia dos animais e vegetais. Mas é muito legal você saber assim como que acontece tudo dentro do organismo também desses seres. É um curso curioso. Eu acho que, assim, a gente descobre tantas coisas e é um eureka por dia, assim, você fala: "Nossa, isso funciona assim, que máximo!". Como dentro das universidades a gente está muito mais próximos da produção ali do conhecimento, então da pesquisa, isso demora um pouco até chegar dentro das escolas. Então, por exemplo, muitas coisas que a gente vê nos livros didáticos de ensino médio, quando a gente chega lá na faculdade, a gente vê e fala assim, nossa, não é nada disso do que eu vi antes. Então, muitas coisas dão esse baque de conteúdo mesmo, que a gente achava que sabia lá no ensino médio, aí você chega e o professor fala assim, tipo, não, gente, deleta isso, não é isso que está acontecendo. Eu lembro, inclusive, uma aula que eu tive ano passado, que era da matéria de invertebrados. Então, a gente estava tendo a aula de invertebrados, falando dos grandes grupos, e o professor ele tinha acabado de dar aula sobre um grupo. Na semana seguinte, falou assim, então, gente, lembram o grupo que a gente estava falando semana passada? Então, tiveram mudanças ali na classificação, aquele grupo não existe mais. E aí a gente ficou chocado, porque era, tipo, a ciência acontecendo ali na nossa frente. Porque a ciência é justamente isso. É sempre você questionando aquilo, você não toma as coisas como uma verdade absoluta. Então, você sempre pesquisa mais, vê as evidências, vê o que é mais, faz mais sentido. Então, você mesmo vai sempre se questionando. Então, é isso que sempre acontece ali. Então, as coisas mudam muito fácil, mudam a todo momento. Eu vivo isso no meu dia a dia, assim, né? Então, na própria pandemia e tudo mais, eu fui uma pessoa ativa aí para conseguir entender um pouco mais, né, do vírus. É uma coisa muito interessante, porque para aquele aluno que pretende fazer biologia, ele tem que ter muita consciência do dinamismo da ciência. Então, a gente precisa ter essa noção de que o que você vai aprender na faculdade, às vezes, sabe, na hora que você terminar lá o teu curso, isso já pode ter mudado. Esses questionamentos, eles virão o tempo todo, né? Então, assim, a gente questiona, às vezes, aquilo que a gente entendia como verdade plena até, sabe, um ano atrás. Tem uma piada entre os biólogos que é, tipo assim, que dá para você se formar, conseguir um diploma respondendo depende para tudo. Porque é exatamente isso que acontece. A gente tenta colocar regras nas coisas, colocar coisas dentro de caixinhas para a gente entender, mas sempre vai existir alguma coisa que foge desse padrão, porque a gente estuda a vida, e a vida não é encaixadinha assim, em bloquinhos.
Mas, assim, uma coisa muito curiosa e que eu sempre brinco é que eu achei que eu não fosse ver física, matemática, química no curso de biologia. E isso são matérias essenciais e que eu tive que também aprender no curso, né? Então foi assim uma surpresa para mim. Inclusive, na minha grade lá da USP, a gente tem uma matéria só de física, a gente tem estatística, tem bioquímica, então são coisas que realmente fazem parte do nosso dia a dia. Eu sofri muito com estatística, física, biofísica e tal. Aí falava, não vou usar isso nunca na minha vida, e hoje em dia, eu uso e tive que voltar a estudar profundamente, e enxergo de uma outra maneira, né? Agora, nas matérias de bioquímica, de genética, de metodologia científica, então isso eu gostava muito, facilitou muito assim a minha vida e com certeza são as matérias que eu mais uso no meu dia a dia hoje, né? Uma das minhas inseguranças no começo era em relação a sangue, porque eu sou uma pessoa meio sensível, assim, com ver sangue, eu costumo passar mal. E essa era uma das minhas dúvidas. Eu ficava, nossa, como que eu vou ser uma bióloga se eu não consigo ver sangue? Será que eu vou passar muito mal na aula prática? E aí eu fui conversar com os veteranos. E aí eles foram muito simpáticos, eles me explicavam as coisas, eles que me incentivaram muito também, eu via eles felizes comentando sobre as viagens de campo, então tudo isso fez com que eu tivesse mais certeza ainda do que eu queria. Aproveitando que a Camila acabou de mencionar a questão das viagens de campo, o curso de vocês, né, oferece muitas oportunidades para os estudantes aprenderem fora da sala de aula também? E qual a importância para vocês desse tipo de experiência no processo de formação do profissional de biologia? O que mais me marca na graduação não são as coisas que elas acontecem dentro da sala de aula. O que mais agrega na minha formação são as coisas que a gente faz extra, fora de aula. Então, por exemplo, uma iniciação científica, um estágio, participar de grupos de extensão. Então, eu faço parte de um grupo que chama Comissão Organizadora da Semana Temática, que é um grupo de estudantes de graduação e que a gente fica responsável por organizar o evento anual, que é a Semana Temática da Biologia. Então, eu me envolvi com essa extensão desde meu primeiro ano, e eu estou até hoje, eu amo muito esse projeto, sabe? É muito gostoso fazer parte disso. Então, a minha primeira viagem de campo, a gente foi lá para o Parque Estadual de Intervales. Eu fui para uma matéria chamada Entomologia, então era só para estudar insetos. Então, foram 4 dias lá que a gente ficou imerso nisso. Então, a gente coletava insetos, classificava eles, e foi muito, muito gostoso, assim, foi ali que eu me descobri bióloga de campo, apesar de estar suando, eu ficar com medo de pegar carrapato, de tomar picada de cobra, eu achei muito gostoso. E recentemente eu fiz também outra viagem de campo, só que dessa vez para o Cerrado, e foi para uma matéria de botânica. Poder estar ali em contato com a natureza ali na sua frente é algo que eu realmente me apaixonei. Eu fiz uma disciplina de biologia marinha, eu fui para Ubatuba. Cara, achei sensacional, assim, sabe? Eu morro de medo de bicho, pensa. Eu sou aquela bióloga que sou do shopping, sabe? Mas, assim, eu gostei demais. Quando você está imerso nessas viagens de campo, eu acho que a tendência é você aproveitar muito. Aquele momento, ele é crucial. Você está ali porque você está ali para aprender, você vai conhecer muito mais profundamente. E o curso de biologia te proporciona isso. A gente tem muito essa possibilidade realmente de ver o bicho, não só ficar vendo figurinha do bicho, né, ou da planta, ou seja lá o do que for. A gente tem muita aula prática mesmo, a gente vai muito a campo, a gente vê, sabe, o todo, o ecossistema, qual é o papel de cada um daqueles organismos dentro de um ecossistema. Você tá ali na frente ali dos bichos, das plantas e tudo mais, você se sente parte de tudo aquilo. Então, eu, por exemplo, nasci e cresci aqui em São Paulo, cidade. Então, se aparecia um inseto aqui no quintal, eu já ficava maravilhada. Eu falava assim, nossa, tá chegando inseto aqui, sabe? Não é só poeira, poluição.
Então, você fazer uma viagem de campo, você, como ser humano mesmo, você se sente mais conectada com o ambiente, porque a gente faz parte disso. Às vezes a gente tem uma ideia de que, estamos na cidade, não temos nada a ver com o ambiente ali. Então, você está lá, você se sente parte de tudo aquilo. Fernanda, você atua muito dentro do laboratório, né? Daí, na sua opinião, qual que é a importância da faculdade contar com uma estrutura boa de laboratórios? Isso faz muita diferença na formação do profissional que depois vai querer traçar uma trajetória como a sua, por exemplo? Na verdade, o laboratório, ele é como se fosse uma viagem de campo, sabe? E aí você vê a coisa ali, né, na tua frente, a coisa acontecendo, sabe? Isso é sensacional, né? Eu acho que para o aprendizado e para a fixação e consolidação daquele conteúdo, não existe nada melhor do que você realmente, né, fazer algo na prática. O que é bacana é você ir para um laboratório que tenha uma estrutura mínima para você conseguir compreender o conceito daquilo, como que aquilo acontece, porque um bom laboratório pode ser aquele que tem muita tecnologia. E a tecnologia, ela na verdade são só botões que não te mostram o conceito. Eu posso falar isso hoje dentro de um laboratório de DNA. Hoje os alunos que chegam para a gente, eles acham uma delícia ir para a bancada e tal, mas eles simplesmente apertam um botão, porque os aparelhos fazem tudo, né? Então, se você tem um laboratório com uma estrutura mínima, ainda que seja arcaica, mas que você consiga ali mostrar o conceito, por que aquilo está acontecendo e tudo mais, isso é o suficiente, né? Para você consolidar mesmo aquela informação. Porque eu não preciso ter tecnologia para conseguir entender o que está acontecendo ali dentro daquele aparelho. Eu vou dar também a opinião de uma outra parte, né, em questão de, acho que acervo. Então, como eu sou muito da zoologia e da botânica, então eu fico sempre prestando muita atenção em questão de materiais disponíveis ali, não em questão tecnológica, mas em variedade de coisas. Então, por exemplo, variedade de lâminas, variedade de animais que a gente tem disponíveis ali para aula prática. Eu acho que esse é um diferencial, assim. Então, tem cursos que eles têm materiais que são muito, muito diversos, são materiais que eu sempre aproveito nas aulas práticas, porque eu falo assim, nossa, nunca mais que eu vou ver esse material na minha vida, sabe? Então, tubarões que tiveram mais de um filhote ali na barriga, e aí um se alimentou do outro, e aí você consegue ver o tubarão ali com a barriguinha, sabe? Então, esse é um exemplo. Então, eu acho que ter um acervo diverso e bem estruturado faz diferença. Fernanda, você é uma pesquisadora, né? Uma cientista. Então, você pode contar um pouco como que é o seu dia a dia? Que tipo de atividades você executa? O que te faz mais feliz nessa área também? Mas, assim, uma das coisas mais legais que eu acho é que você não tem uma rotina. E aí, assim, é divertido, mas ao mesmo tempo é frustrante em muitas situações, né? Porque, assim, às vezes eu faço aquilo sempre e aí, de repente, do nada, o negócio para de funcionar, sabe? Assim, eu brinco assim, tem dia que você vai pro laboratório, eu falo, meu, eu devia ter ficado em casa assistindo Sessão da Tarde, sabe? Porque aquilo não dá certo. Só que o que é super bacana desses desafios do dia a dia são você tentar chegar a conclusões, assim, do porquê que aquilo tá dando errado, sabe, tentar achar solução para aquilo, sabe. Então, eu acho que isso é o gostoso. E eu, principalmente eu, Fernanda, eu gosto muito do lance, assim, translacional da ciência, sabe. Aquilo que eu faço no laboratório, ele é depois usado no ser humano, por exemplo, sabe, para melhoria da saúde do cara, sabe, direcionar o tratamento dele para ele ter uma melhor resposta. Eu faço muitas coisas diferentes, mas eu acho isso tão legal. Para mim, não existe satisfação maior do que eu ver, assim, que eu contribuí pelo menos um pouquitinho, sabe, assim, para entender aquilo, para ajudar uma família, para ver que de repente o tratamento de uma pessoa deu certo. Para mim isso é gratificante demais, assim. Mas posso dizer que nem todos os dias são glórias e nem flores.
né? Porque dentro da campo da biologia, principalmente dentro de um laboratório como o meu, tudo funciona muito bem até dar errado, né? E aí, assim, é mais comum dar errado do que certo. Mas é sempre muito legal, assim, é sempre divertido. Depois que você passa por aquela fase, você fala, meu, valeu a pena, foi muito bacana que aquilo tenha dado errado, porque você sempre aprende com aquilo. Cada dia é um dia, né? Então, ao mesmo tempo que você chega sem saber o que você vai fazer no dia, lógico que, obviamente, a gente tem alguns pontos que a gente precisa cumprir, mas, assim, tem sempre novos desafios, sempre novos pepinos que eu brinco, sempre novos problemas aí para resolver, né? E é muito legal isso. No setor privado, existem muitas empresas que fazem testes clínicos, né? Então, eu acho que tem muita coisa dessa pesquisa clínica, né? Tem um campo que tem aumentado cada vez mais. As grandes indústrias também, eles necessitam de biólogos também, de desenvolvimento de pesquisa, literalmente. Tem essa possibilidade, sim, né, de atuar em várias empresas aí da área privada, não só dentro da universidade pública. Além da pesquisa, a docência também é uma área de atuação que atrai muitos profissionais formados em biologia, que daí podem atuar em educação básica, no ensino superior, né? Como vocês duas são professoras, então vamos aproveitar aqui, né? Queria que vocês contassem um pouco também o que traz aí mais felicidade para vocês, satisfação na vida em sala de aula. A docência, ela é muito gostosa, assim, acho que ela é uma coisa muito gratificante, né, Camila? Eu acho que às vezes você perceber num sorrisinho do aluno, sabe, que você explicou de um jeito, ele tá achando aquilo tão difícil, você vai e explica de outro, e sorri, assim, aquele cantinho do olho brilhando, e fala, nossa, era isso, sabe? Assim, eu acho que é muito legal você conseguir transmitir conhecimento, sabe? Mas é desafiador de qualquer forma, né? Na pós-graduação, onde eu dou aula, por exemplo, é um outro público, é sempre muito gostoso, porque as pessoas estão ali porque elas estão afim, né? E não só porque elas têm que passar de ano. Então, nessa semana mesmo, a gente teve uma atividade nessa matéria de entomologia, que a gente fala só sobre insetos, que a proposta era a gente ir lá na escola, fazer uma oficina com as criancinhas de 6, 7 anos. Então, foi algo totalmente diferente, né? Porque, então, por um lado, eu tô lidando com pessoas que têm quase a minha idade, prestando vestibular, e aí, nessa semana, eu tava falando com as crianças de 6, 7 anos. Então, eu dou aula em um cursinho popular, então já é um pouco diferente da educação básica, porque as pessoas estão lá porque elas realmente querem aprender, elas têm ali um objetivo de prestar o vestibular e passar. Então, eles participam bastante, tiram dúvidas, e eles têm muito respeito pelo pessoal do cursinho. E eles estão muito abertos a aprender e tudo mais. É muito, muito gratificante quando você vê o ânimo deles aprendendo as coisas, quando você vê o olho brilhando, assim, de ver algo diferente, ou então que eles relacionam no dia a dia, de, isso, meu Deus, é assim que funciona, e isso tanto no cursinho, quanto no museu, quanto com as crianças. É algo, assim, que eu nem consigo explicar direito, mas é muito gostoso de ver quando as pessoas estão interessadas no que você está falando, mesmo que seja que elas levem uma informação, sabe, daquilo. Mas só delas estarem vendo aquele material, ou então estarem tendo acesso àquilo, já muda totalmente. Mesmo para quem não tem aquela vontade inicial de atuar como professora, como professor, vocês acham que vale a pena fazer a licenciatura junto com o bacharelado? Vocês são meio suspeitas para falar, né? Porque vocês duas fizeram as duas, né, modalidades juntas, mas vocês acham que vale? Você nunca sabe o que o mercado de trabalho vai te oferecer, né? Então, eu acho que é mais uma possibilidade de mercado de trabalho. Mas sim, com certeza, para você ser um cientista, para você ser um bom biólogo, para você atuar na área ambiental, para você trabalhar, seja lá onde for, você precisa se comunicar, você precisa se comunicar para a vida, para poder crescer, para poder ser um ótimo profissional. Né? Então, eu, como pesquisadora, eu preciso passar a informação para o meu aluno, preciso passar a informação para o médico residente que vai lá entender como que funciona um exame dentro do meu laboratório, preciso, sabe, me comunicar para poder dar uma aula num congresso. Se o teu curso te oferece a possibilidade de ter tanto o título de bacharel como de licenciado, faça as duas coisas,
porque a licenciatura ela te dá uma base de comunicação. E até as estratégias de como passar a informação, né? Não necessariamente só para dar aula, mas qual é a melhor maneira realmente de você transmitir aquilo que você quer à frente. Com a licenciatura, eu sinto que eu aprendi muito em como me comunicar. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa que eu sou mais tímida, assim. Então, eu lembro que a primeira aula que eu fui dar, eu ficava assim, meu Deus, como que eu vou dar aula para esse tanto de gente, sabe? Eu não vou conseguir falar. Mas no momento que eu entro na sala de aula, simplesmente sai, sabe? Então, foi algo que eu aprendi a desenvolver, então, perder essa vergonha, saber me comunicar melhor, então saber a melhor maneira de passar aquele determinado conteúdo, porque muitas vezes as coisas fazem sentido na sua cabeça, mas para o outro aquilo não está fazendo sentido. Então você tem que buscar maneiras para fazer com que aquilo fique mais acessível. E também aprender a trabalhar em grupo, né? Você acaba lidando com pessoas diferentes, então, dentro da docência, por exemplo, tem alunos que eles são muito diferentes entre si. E você busca maneiras de fazer com que você integre todos eles, sabe? Que você consiga atingir todos eles. E além da docência, da pesquisa, onde mais a bióloga ou biólogo pode atuar? Quais áreas têm bastante oportunidades para quem se forma em biologia? Os laboratórios de análises clínicas, eles precisam muito de biólogo aí fazendo coisas que só biólogo sabe fazer, né? Por exemplo, o teste de paternidade. O químico também pode fazer, o biomédico pode fazer, mas quem acaba vendo isso mais profundamente é o biólogo, então existe essa possibilidade, sim. Sabe onde que se absorve muito biólogo? Clínica que faz fertilização in vitro, que faz reprodução assistida. Talvez alguma coisa na prefeitura, então, tipo, Secretaria do Meio Ambiente, talvez. Eu vejo muito esses institutos de pesquisa ambientais, eles absorvem muito biólogo. Mas acho legal ressaltar também que cada vez mais, pelo menos eu sinto assim, dos meus colegas, a gente tem uma demanda muito maior de ver outros locais de atuação do biólogo também. Então, ir atrás, por exemplo, de ONGs, trabalhar em empresas, parte de perícia mesmo, que é algo que muitos biólogos costumam não saber que existe. Então, acho legal também que existem outros campos dentro da biologia que não só a academia e não só a docência. Ah, nós não falamos do zoológico, que absorve muito biólogo também. Por exemplo, esse semestre eu estou fazendo estágio num local que eu nunca imaginei que eu ia estar e eu estou gostando demais, que é dentro de um museu. Então, eu estou lá no Museu de Anatomia Veterinária, então eu já estou acompanhando faz algumas semanas, sabe, de acompanhar as visitas, de poder passar aquela informação para as pessoas, de divulgar a ciência. Infelizmente, no Brasil, o campo, ainda que seja vasto, o campo de trabalho ele ainda é um pouco restrito. Então, o biólogo, ele costuma fazer da graduação dele só mais um passo para a pós-graduação. Eu costumo dizer que pós-graduação para o biólogo ele não é diferencial. Ele é só uma continuidade dos estudos dele, né? Porque ele costuma continuar estudando, porque é inato, né? É uma coisa do próprio biólogo, ele é curioso, então é muito difícil ele se acomodar. Mas, assim, o campo de trabalho, ele também, às vezes, não oferece grandes possibilidades para uma pessoa que acabou de sair da faculdade começar. Às vezes, ele já requer uma pós-graduação, aí, um conhecimento maior. O biólogo, às vezes, ele se sujeita a algumas vagas com salários baixos, que, na verdade, não são dignos até de todo o esforço, de todo o estudo que ele obteve. Né? O biólogo ainda é pouco valorizado, eu acho, no Brasil. Né? As vagas, elas, para biólogo especificamente, às vezes elas são poucas, então existe uma concorrência grande. E eu diria que, assim, hoje, vivendo dentro da academia, né, dentro da universidade, o que eu percebo é que a gente tem muita gente capacitada, né? Então, às vezes as pessoas vão lá para fazer pós-graduação porque elas não conseguiram um posicionamento no mercado de trabalho após o término da graduação, né? E às vezes elas vão estudando cada vez mais, né? E vão ficando cada vez mais especialistas, adquirindo uma baita bagagem e nem sempre conseguem também um bom emprego no Brasil. Então a gente tem aquele grande problema, né, da gente ter realmente
a saída de grandes pesquisadores, né, do Brasil por falta de oportunidade no mercado de trabalho. E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em ingressar no curso de biologia? Ingresse, faça. É um curso lindo, vale muito a pena. Você conhece muito, você fica muito satisfeito em entender um pouco de todos os organismos. Se você é uma pessoa assim curiosa, que gosta de conhecer as coisas, de ver como está tudo interligado, de ver a complexidade e a diversidade das coisas, então a biologia é um lugar muito bom. Mas se você é uma pessoa que gosta daquilo tudo meio quadradinho, assim, é um campo que eu não recomendaria. Eu já tenho 20 anos de formada, eu posso dizer para vocês, quanto mais a gente corre atrás da informação, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer estudar, porque a gente acha que não sabe nada, né? Então, eu acho que é uma característica muito nossa, do biólogo, né? Porque é isso, a ciência é isso, é ter gente questionadora, é ter gente que está a fim de estudar, que faz perguntas e questionamentos para tentar obter respostas. E acho que outra coisa também que pega bastante na área da biologia é o inglês. Então, o inglês ele acaba sendo bem importante para ler artigos e tudo mais. Então, acho que esses são alguns requisitos que eu vejo muito presentes assim nas vagas de emprego e estágio. A linguagem científica, ela é uma linguagem internacional e ela é feita em inglês, né? Então, você precisa ter uma base do inglês bem feita, bem consolidada. Também tem que gostar, né, de informática, um pouquinho de programação, porque é o que a gente faz. E experimentar tudo que o curso pode te oferecer, para você decidir depois em que área que você quer atuar. Você tentar absorver ao máximo de tudo. Então, não vá especificamente ali pensando em seguir algo. Então, você pode ter uma certa ambição, claro, mas ao mesmo tempo, se lá dentro você perceber um leque de opções e você vê que você está gostando de outra opção, não fica presa àquilo que você pensou que inicialmente você ia gostar. Aproveite todas as oportunidades que aparecerem. Então, todos os trabalhos de extensão, de estágio, esteja aberta a essas oportunidades, porque é isso que vai ser o diferencial lá dentro. A biologia ela é muito ampla, então pode acontecer realmente de você mudar de área. Então, realmente, esteja aberta a tudo isso, aproveite todas as aulas práticas, porque tudo que está acontecendo ali é muito único, e aproveite a biologia porque ela é encantadora. E não tem nada mais bonito do que a gente falar da vida, né? Então, de todas as formas possíveis de vida. Fernanda, Camila, muito obrigado pelo bate-papo. Foi muito legal trocar essa ideia com vocês hoje. Todo mundo já conhecia um pouco de biologia antes da nossa conversa, mas o que vocês compartilharam aqui hoje ampliou muito a noção sobre o curso e a carreira nessa área, com certeza. Muito obrigado para você que acompanhou a gente e não esquece de compartilhar esse episódio com mais gente que curte ou pode se interessar pela biologia. Semana que vem tem mais episódio inédito aqui no podcast, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.